Olá, pessoal! Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Mesa Redonda. E este mês, mês de setembro, mês destinado aí à reflexão, ao pensar, mês de prevenção ao suicídio, E o Mesa Redonda, em especial, traz, essa discussão, para dentro de casa, com os familiares, com os adolescentes, Então, o nosso tema hoje, Mesa Redonda, a depressão e o suicídio na adolescência. O Brasil, conforme dados de 2014, é o 8º país onde mais ocorre suicídio. Expressões do tipo, vou desaparecer, vou deixar vocês em paz, eu queria poder dormir e nunca mais acordar, essas expressões a gente deve ficar atento, pais, amigos, familiares. E para o nosso momento aqui de hoje, bom dia o pessoal que está chegando, os alunos, Ana, Alessandra, Isabela, vamos chegando, pessoal. E eu já vou subir aqui, tá? Os nossos convidados. Primeiramente, vou chamar a nossa diretora, Antônia, nossa gerente de unidade. Bom dia, Antônia. Bom dia, querido professor. Bom dia, queridos alunos, familiares que nos ouvem, que nos prestigiam. Muito obrigada. E por que não aproveitar esse momento e dizer da nossa saudade de todos vocês? Vou chamar também agora a nossa analista de educação, do EBEP, Novo Médio, Andréia Romão. Bom dia, Andréia. Bom dia, Leandro. Bom dia, alunos. Bom dia a todos. Dona Antônia. Bom dia, pessoal. Paz. E uma pessoa também que vocês já conhecem da live lá sobre a indústria, Porque essa mulher, ela é multi, Trabalha na indústria e também é psicóloga, direto lá do Japão, mais uma vez, Nádia Yamaguchi. Boa noite aí no Japão, Boa noite, bom dia para vocês. Um prazer muito grande estar aqui com vocês de novo. E vou chamar também ele, que atua já ali há muitos anos como voluntário no Centro de Valorização da Vida, o CVV, nosso querido José Fernando. Bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia, Antônia. Bom dia, Andréia, Nádia. Bom dia a todos que estão assistindo. É uma honra para mim estar aqui representando o CVV, podendo conversar sobre esse assunto tão importante. E passo agora a palavra aí para dar as boas-vindas para vocês, a nossa diretora, a nossa gerente, Antônia. Queridos, mais uma vez, um bom dia muito carinhoso, agradecer o prestígio de todos vocês que nos ouvem, que estão conosco, os familiares, os alunos, aproveitar esse momento para dizer da nossa saudade de cada um de vocês e agradecer de uma forma muito especial ao José Fernando, à Nádia, a esses convidados que estão dedicando parte aí do seu tempo, que é tão precioso, para passar esses momentos conosco. Professor Andréia, nossa gratidão e a nossa analista, ao nosso professor Leandro, que prepara tudo com muito carinho, com muito esmero, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento. Reforçando a todos vocês, alunos, familiares, a todos que estão conosco, da importância desse tema. A nossa instituição, o SESI Canaã, como as demais unidades e todo o sistema da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, está trabalhando de diversas formas esse tema. Ontem mesmo tivemos uma palestra sobre a saúde emocional de cada trabalhador. E hoje vocês vão abordar aí esse tema tão importante para os nossos alunos, para os nossos adolescentes, para os nossos familiares, para todo o nosso público. Nossa eterna gratidão. Muito obrigada, professor, muito obrigada, convidados, muito obrigada, alunos, analistas, a todos. Obrigado, Antônia. Passo agora a palavra também para a nossa analista de educação, Andréia Romão. Leandro, é sempre um prazer, estar aqui com vocês todos.
É o que a dona Antônia disse, saudade da escola, saudade de todos no ambiente da escola, mas é um momento muito delicado ainda, né? A dona Antônia disse bem, é um tema bastante amplo, é um tema que precisa ser discutido por nós, precisa ser trazido para a escola. Então, já de antemão, eu agradeço, Leandro, pelo seu esforço, por essa dedicação que você tem a esses temas que são tão interessantes e importantes para a escola, para o ambiente escolar. Agradeço, José Fernando e Nádia, a participação de vocês, né, com essa discussão que envolve um tema ao mesmo tempo delicado, mas que nós precisamos abordar, nós precisamos estar em contato com essa discussão, sim, precisamos trazer para esse momento, sim, precisamos falar sobre a saúde emocional dos nossos jovens. E para eles, nossos jovens, nossos queridos estudantes, um abraço forte, contem com a gente, não sofram sozinhos, vocês não estão sozinhos, nós estamos aqui, tá bom? Deixo meu abraço a todos, o meu agradecimento, Leandro, José Fernando e Nádia, e que seja um evento, como sempre, de muito sucesso, de discussão importante, de muita reflexão. Muito obrigada a todos vocês e um abraço. Abraço, obrigado, Andréia. Então, pessoal, vocês viram lá, né, que a Maria também, né, vai participar do evento. Ela está tendo uma dificuldade em entrar aqui e acessar o link, né? A gente não sabe o que aconteceu, a gente está conversando aqui. Então, ela faria agora o momento da música. Então, a gente vai aguardar para ver se a gente consegue resolver e já vamos aí para o bate-papo, né? Conversando ali com a Nádia um pouquinho, né? Nádia, o Japão aí, ele está no ranking, né, 16º país, né, onde mais ocorre suicídio. Lógico que tem uma questão cultural que é diferente, né, também aqui no Brasil. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, desse Setembro Amarelo, né, como né, essa ideia, né, a questão do suicídio, como é que é tratada perante aí a sociedade, né, japonesa. É contigo. O Setembro Amarelo, foi um mês que é criado para que a gente possa olhar um pouco melhor, né, sobre essa questão, sobre a questão do suicídio, sobre a questão da depressão, né, e aqui no Japão é algo que é muito pesado, que ocorre com muita frequência, né, eu estava até pesquisando há um tempo atrás, e eu fiquei, assim, preocupada quando eu li que de acidente de carro morre mais ou menos 5.000 pessoas por ano, enquanto de suicídio morre mais ou menos 30.000 pessoas por ano aqui no Japão, né? E é um índice muito alto. Dentre essas pessoas, né? Entre os jovens e os adolescentes, o que mais mata jovem e adolescente aqui no Japão é o suicídio, né? O que mais é a principal causa da morte dos adolescentes. É engraçado, Nádia, até desculpa te interromper, porque esse dado reflete também um pouquinho no Brasil, né? Num estudinho, né, que eu fiz a tarefa de casa também, né, um dos índices maiores, exatamente, né, José, entre os adolescentes na faixa etária ali dos 15 aos 20 anos. Exatamente o nosso público, né? Por isso que nós pensamos em fazer esse momento, porque muitas às vezes, né, pais, né, aquelas frasezinhas que eu disse lá no início, né, vou desaparecer, vou deixar, e às vezes o pai acha que é besteira, não fica atento, e sim, tem que prestar atenção, né? E aí eu volto aí a palavra para ti, se o José quiser colocar alguma coisa agora, fica à vontade, José. Pode falar, Nádia, acho que ela estava terminando ainda alguma coisa lá, pode falar. Então, não, assim, dentre as causas que acontece do suicídio entre os adolescentes, né, uma das principais causas que eu acredito, né, que também é muito comum no Brasil, são bullying, né, o bullying pela internet também, que é o que acontece, a questão da solidão, porque, assim, principalmente o japonês, a cultura japonesa, eles são muito
sozinhos, muito fechados, e com a tecnologia isso piora ainda mais, né? As pessoas estão ficando cada dia mais sozinhas, cada dia mais fechadas, e isso faz com que a depressão aumente, com que a solidão aumente, isso acaba propiciando maior o índice de suicídio, né? Certo. Nádia, eu vou aproveitar a sua deixa de novo. Desculpa estar te interrompendo, porque o Diadorim até fez uma colocação, né, do setembro, por exemplo, né, é um mês que ele é um mês extremamente importante, como você já trouxe, para reflexão, quando é um mês que chega dados também, né, relacionado, né, a esse tema, é a hora que as políticas públicas ali vão, né, como é que eu posso falar, parar, refletir, observar, analisar os dados, e ele coloca que nesse período de quarentena houve um aumento, né, também, a ideia do isolamento. Sim, é interessante comentar isso, né? Porque quando ele fala assim, eu entendo a preocupação dele, quando ele diz, olha, não é uma coisa que acontece só em setembro, mas foi criado um mês para que as pessoas olhassem, né, com um olhar mais importante, para que aprendesse mais, né, para que desse uma importância maior a ele. Não é que não seja olhado no restante do ano, mas foi criado um mês para que possa tratar de uma forma melhor e conhecer melhor para que possa utilizar isso para o resto do ano também, né? A prevenção do suicídio, ela é responsabilidade dos profissionais, né, psicólogos, psiquiatras, ela é responsabilidade dos governos, mas ela também é uma responsabilidade de todos nós. Todos nós temos uma responsabilidade de contribuir com isso. E quando existem essas campanhas, igual acontece com o Setembro Amarelo, com o Outubro Rosa, por exemplo, o Outubro Rosa não quer dizer que o câncer só acontece em outubro. A preocupação com o câncer é durante todo o ano. Mas no Outubro Rosa, existe toda aquela campanha para conscientizar todo mundo da importância que tem desse autocuidado que dura durante todo o ano. A mesma coisa acontece com a prevenção do suicídio. Nesse mês de setembro, todos nós que trabalhamos com prevenção de suicídio, né, os profissionais, psicólogos, psiquiatras, e nós também do CVV, que trabalhamos diariamente com isso, a gente convida a população para refletir sobre essas questões com a gente, para refletir sobre fatores de risco, sobre fatores de proteção, para ver o que a gente pode fazer para diminuir isso, né? Os números que foram trazidos aí são números assustadores. E tem acontecido deles crescerem, né? A ansiedade aumentou, como Diadorim, né, o nome da pessoa, eu não memorizei bem, como ele trouxe, né, os casos de depressão, os casos de ansiedade estão aumentando demais, e a própria ideação suicida aumentou demais, o uso de álcool aumentou demais durante essa pandemia. Então, tudo isso são preocupações que a gente traz todo mês de setembro, mas que a gente carrega por todo o ano, né? E inclusive, a gente faz também outros trabalhos nesse período. Eu vou colocar aqui, ó, da Júlia, que ela nos traz o seguinte ponto, e aí se vocês puderem comentar, porque mesmo quando se pede ajuda, fica só no famoso vou ver, te aviso e nada muda. Isso vai depender muito de para quem se pede ajuda, né? Quando a gente pede ajuda para um amigo, para um parente, muitas vezes a gente não tem como fazer. Se alguém chegar em mim, eu como voluntário do CVV, que não sou um profissional da área de medicina, não sou um profissional psicólogo, eu não tenho como realmente oferecer um tratamento. O que eu consigo oferecer é um espaço de desabafo. É um espaço para que ela fale, e às vezes esse desabafo por si só tem um efeito terapêutico e ajuda. Mas às vezes é necessário buscar ajuda de uma outra forma, e essa forma muitas vezes são através de profissionais, né? E aí a Nádia vai poder falar melhor um pouco mais pelo lado profissional disso. Deixa eu só comentar um pouquinho do lado não profissional também, tá? Porque às vezes as pessoas têm até uma dificuldade, não é nem porque não querem, mas as pessoas têm uma certa dificuldade de dizer, olha, o que eu faço? O que eu posso fazer? Porque, na verdade, as pessoas, elas podem dar um suporte, podem dar um apoio, mas fazer mesmo, quer dizer, aquele primeiro passo, a pessoa tem que querer ir e fazer. As pessoas que estão ao lado dela, elas podem
dar um suporte, dizer, olha, eu estou aqui sempre que você precisar para que ela não se sinta sozinha, pode dizer para ela, olha, eu acredito em você, você consegue, estar do lado dela e não ficar questionando o tempo todo. Esse é o suporte que as pessoas podem dar, né? Agora, o profissional, é lógico que o profissional vai conduzir a pessoa dentro das atitudes que ela precisa tomar, do que ela precisa se conhecer, se mudar, para mudar a situação dela. Em alguns casos, às vezes, precisa medicamento, sim, porque às vezes é necessário diante da situação. Então, é muito importante essa questão de procurar uma ajuda profissional. E quem está próximo, às vezes tenta, às vezes tem a vontade de ajudar. E é meio complicado mesmo para a pessoa. Eu sei que a pessoa que está na situação difícil, ela também não vê uma saída, ela também fica procurando e cobra que as pessoas dê uma solução para ela, mas é algo que vai se buscar junto e que as pessoas que estão do lado vão dar o suporte. Mas como você mesmo disse, olha, é importante que tenha uma ajuda profissional. Sim, certo. Pessoal que está assistindo, os alunos, os familiares, podem mandar as perguntas, questionamentos que nós vamos colocando aqui, né, ao longo, né, da discussão. Já tem até uma ali da Maria Gabriela, já eu subo. A Nádia estava falando um pouquinho do bullying, né, do cyberbullying, e aí eu queria que você, né, voltasse aí um pouquinho, né, porque no Japão me parece que um dos principais motivos, né, para o suicídio vem aí através do bullying, né, bullying escolar, e a gente também tem um cyberbullying. E aí também depois passo para o José para ele fazer um comentário, porque no Brasil também a gente tem esses índices, né, José? Aqui no Japão é interessante essa questão do bullying, principalmente na escola. Ainda acontece e acontece muito. Né? Inclusive, quando eu cheguei aqui, foi uma das preocupações que eu tive com as minhas filhas na escola, porque acontece muito bullying, às vezes agressão física, isso acontece. Hoje o governo está lutando muito para conter isso, mas ainda tem algumas escolas que acabam querendo abafar ao invés de tratar isso, e o cyberbullying também. Então, assim, é um dos motivos muito grandes. A cultura, assim, essa cultura, esse costume, né? Não sei se a gente pode dizer como cultura, mas isso acontece muito aqui, acho que bem mais do que no Brasil ainda. Mas é um dos motivos muito preocupantes mesmo. Hoje, o ano passado, a minha filha teve, inclusive, na escola, algumas palestras de pessoas que foram falar sobre o bullying, sobre a questão do suicídio. Foi um transexual falando do que ele sofreu, que ele chegou a tentar suicídio uma vez, porque eles já estão tentando trabalhar isso nas escolas também. Mas é algo realmente muito preocupante aqui, é um dos motivos muito, muito pesados aqui. É que se a pessoa não se sente acolhida no espaço em que ela está, se ela não se sente bem-vinda, né? E o bullying faz muito isso, faz a pessoa se sentir como se ela estivesse num lugar errado, como se ninguém gostasse dela, como se ela fosse segregada. E isso vai deixando a pessoa, internamente, isso pode deixar a pessoa muito, muito mal até consigo própria, porque às vezes ela quer tanto pertencer a um grupo e aquele grupo não aceita ela. Ela pode, depois de um tempo, ela própria não gostar de si. E às vezes ela até se mutila, né? Muda algo em si, força a ser alguém diferente para tentar se encaixar num grupo. E às vezes até consegue com isso, mas de todo jeito isso vai gerando outras feridas emocionais na pessoa. O bullying é uma preocupação muito grande, sim. Ótimo. José, você trouxe uma questão aí, mais a Nádia, e aí eu vou subir aqui a pergunta, ó. Uma coisa que me estressa é a pessoa publicar nas redes sociais falando que está se cortando e tirar foto e mostra. Isso é querer chamar a atenção? E a gente deveria dar atenção, tá? A gente deve dar muita atenção a isso. E a gente tem a mania de querer minimizar, de que ela só quer chamar a atenção, como se isso não fosse alguma coisa. É importante a gente não esquecer que a cada 10 casos de suicídio, 9 avisam. 9 pessoas avisam que vão cometer o ato.
E a gente pode falar. Não, pode completar, desculpa. Só depois eu tenho. A gente dá essa atenção é a maneira que a gente tem de prevenir. Quando a gente fala de prevenção de suicídio, é exatamente isso, é deixar essa pessoa falar, deixar essa pessoa se expressar, e nesse caso, se a pessoa está ainda se machucando, até oferecer ajuda para essa pessoa, oferecer informações, às vezes acompanhar essa pessoa para buscar ajuda. Então, é muito importante que a gente dê atenção para essas pessoas. Claro que cada um dentro dos seus limites, quando a gente fala de dar atenção, não quer dizer que a gente sozinho vai resolver o problema de todas as pessoas do mundo. Cada pessoa ajuda um ou outro ali, dentro do seu limite, dentro do seu espaço. Nádia? Inclusive, as pessoas que se cortam, que se automutilam, são pessoas que têm um potencial muito grande para o suicídio. Tá? Então, às vezes, assim, não é uma questão de só querer chamar a atenção, de repente, é um pedido de socorro, né? A pessoa está querendo que alguém, de alguma forma, porque ela não sabe da onde buscar ajuda, onde buscar uma solução, então, de repente, é ali que ela tenta colocar e pedir ajuda, né? Esse é um dos sintomas de pessoas potencialmente suicidas. Então, assim, a pessoa que se corta, realmente, eu vi um comentário, ela falou assim, não é porque ela quer, é uma válvula de escape dela. Ela não sabe como resolver o problema dela, ela está no desespero, e aquele corte é como se amenizasse a dor que ela está sentindo no emocional, no psicológico. Então, assim, é algo que é muito importante, que precisa, sim, ser dado atenção. Só que, como a gente disse, é importante que você busque um profissional, né? As pessoas que estão à volta, é importante que dê esse suporte para, às vezes, auxiliar, mostrar a solução para a pessoa, a solução que ela não está vendo. Certo. Aí até a Júlia traz aí essa questão, né, da ajuda. Ó. Às vezes o jovem tem dificuldade de fazer um tratamento por questões financeiras ou porque a família diz que é modinha apenas uma fase. O que vocês nos têm a dizer sobre essa questão, Nádia e José? Hoje, é lógico que a gente sabe que a situação financeira é bem complicada, mas nas faculdades você encontra atendimentos gratuitos, tá? Porque até com a ajuda dos professores, mas nas faculdades tem alguns locais que, se você pesquisar hoje, eu não sei de cor, mas eu sei que tem alguns locais que têm atendimentos gratuitos, alguns, às vezes, com ligação religiosa, outros não, e tem alguns profissionais que atendem com preço social, que é um preço bem mais em conta do que a maioria dos atendimentos. Então, assim, tem algumas saídas, a gente precisa procurar, questionar e conversar também, falar, olha, eu não tenho tanta condição, né? Qual a solução que você tem? A gente sempre acha alguma solução. Certo. José? Existe a rede pública também, que a gente sabe que há uma certa dificuldade para se conseguir, há limite de vagas, mas existe. E eu acho que é uma tentativa válida também, importante de buscar essa alternativa também, né? E enquanto não se consegue ajuda, é cuidar de si. A gente também tem essa outra coisa que pode ser feita, né? Buscar por si só, aprender mais, buscar locais de autoconhecimento. O CVV oferece vários cursos, por exemplo, e até algumas atividades. O que a Nádia trouxe de algumas clínicas, às vezes não consegue um tratamento individual, mas acontece um atendimento em grupo. Na questão de suicídio em si, existem os grupos de apoio à sobrevivência de suicídio, que também colaboram com isso. Então, existem alternativas para se buscar, tá? Certo. Nós temos um comentário aqui também da Maria Gabriela, perdão. Cheguei agora e queria fazer uma pergunta. Quando a pessoa tem depressão, ela consegue expor para as pessoas ou apenas para algum amigo ou parente? Acho que depende muito de pessoa para pessoa, né? Cada pessoa vai ser de um jeito. Porque para a gente poder falar com alguém, independente se tem depressão ou não, depende da gente ter coragem de expor aquilo. Porque às vezes a gente não confia naquela pessoa com quem a gente está falando. Se eu não confio, eu não vou conseguir falar com essa pessoa. E isso, tanto faz ser profissional ou não, é importante ser criada essa confiança até que essa conversa aconteça.
E, às vezes, eu também ainda não estou pronto para falar, porque as dores que a gente tem dentro da gente, às vezes, gastam um tempo, às vezes a gente tem que dar uma volta, sabe? Para poder falar, para falar o que está aqui, ao invés de eu vir de uma vez para o outro lado, eu tenho que dar uma volta enorme para depois chegar lá. Então, a fala, às vezes, gasta um tempo. E a pessoa que tem depressão, ela tem que ter um cuidado a mais, né? Ela tem que ter, é como se eu estivesse dando mais uma obrigação para essa pessoa que já está sofrendo. Na verdade, ela é convidada a ter um cuidado a mais consigo, até calma mais consigo, porque ela não vai conseguir resolver tudo de uma vez. Vai um tempo para achar essa solução. Então, vamos subir. Perdão, pode falar, Nádia, desculpa. Não, é bem isso mesmo, né? Vai de cada pessoa. Tem pessoa que às vezes fala, tem pessoa que tem muita dificuldade de falar, né? Até vi uma pergunta aí também que a pessoa perguntou assim, olha, e como que a gente faz, né? Às vezes é aquilo que eu já comentei, olha, se dispor, você pode chegar e pode perguntar, olha, eu posso te ajudar, né? Se você quiser falar, eu estou aqui na hora que você quiser, porque não dá para você pressionar também a pessoa, porque se ela não estiver pronta, se ela não tiver à vontade, ela não vai falar. Mas quando você diz para ela, ó, eu estou aqui para a hora que você quiser, você pode sempre contar comigo, eu posso te ajudar, ela pode talvez ficar mais à vontade, ou sentir que ela tem uma solução ali. Mas é de cada pessoa, tem pessoa que às vezes tem muita dificuldade para falar, então, assim, é um pouco mais complicado aí. Certo, eu vou subir aqui um comentário do Estevão para vocês aí, né, colocarem as pontuações, e logo na sequência, parece que deu certo agora, Maria vai fazer ali a sua primeira música, então a gente vai ter esse momento assim para dar uma relaxada, escutar uma música. Como ter saúde mental sendo exposto à pressão e estresse a todo momento, mesmo que ainda na escola? Bem complicado, né? Eu estava até lendo essa questão sobre o adolescente, né? O adolescente ele está na fase da descoberta, da definição de muitas coisas e de muita escolha, né? E realmente não é fácil. Mas é uma questão de ir aprendendo que tem que ter criatividade. Meu amigo Leandro é bom para dar exemplo com relação à criatividade, que a pessoa acha umas coisas assim. E aí você vai aprendendo, às vezes com a ajuda profissional, com a ajuda de amigos, que sempre tem uma saída, né? Sempre tem uma forma de solucionar, de se adaptar. Hoje, até com toda essa situação, a gente tem percebido muito isso. Então, assim, tem uma pressão? Sim, tem uma pressão, e a gente vai aprender que a gente vai viver em pressão a vida inteira, né? Mas a gente vai aprender também que a gente sempre consegue tirar uma carta da manga e resolver o problema uma hora ou outra. Então, é essa questão de ter paciência e fé, né? Fé que a gente vai resolver, que a gente vai conseguir colocar as coisas no lugar, tudo no seu momento certo. Uhum. Para responder essa pergunta, eu gostaria de apresentar um slide aí, tudo bem, Leandro? Vamos, pode, deixa eu subir aqui o slide. José, parece que ele saiu aqui da tela. Se você puder voltar ele, eu já subo ele. Estou colocando. Ok, chegou aí? Chegou. Então, a gente fala muito sobre essa questão de que falar é a melhor solução. Esse é o slogan do Setembro Amarelo, o slogan que a gente usa do Setembro Amarelo. E aí, para responder essa pergunta do Estevão, eu pedi para colocar esse slide porque aqui fala um pouco dessa questão da pressão, e da gente entender um pouco dessa pressão dentro da gente. Por que falar é a melhor solução? Nós temos diversas necessidades que a gente passa ao longo da vida da gente. A gente tem que comer, a gente tem que respirar, a gente tem que ser amado, a gente tem que amar, a gente tem que se sentir valorizado nos espaços em que a gente está, a gente tem que ter tempo para se divertir. Só que a gente não consegue satisfazer todas essas necessidades o tempo todo. E é aí que começa a acontecer os conflitos. A gente começa a entrar em conflito porque a pessoa que eu amo às vezes não me ama, ou eu estou precisando descansar, mas eu tenho um trabalho para entregar amanhã. Eu estou querendo que chegue uma mensagem, mas o WhatsApp não toca nenhum, e quando toca é de outra pessoa, não é aquela mensagem que eu queria receber. Tudo isso são coisas que vão acontecendo, são necessidades que a gente tem, que não são
atendidas e vão deixando a gente entrar em conflito, vão colocando a gente num conflito. E esses conflitos vão colocando a gente numa posição de guerra, numa posição em que a gente está sempre pronto para lutar ou para fugir. Normalmente, a primeira coisa que acontece é a gente congelar. A gente meio que trava, assim, como se a gente não soubesse como fazer naquele momento ali, como se a gente não estivesse querendo ser visto por aquele perigo. Mas, logo de imediato, a gente vai partir para essa situação, ou de entrar para a briga logo, e normalmente é isso que faz quando a gente se enfurece, quando a gente briga com alguém, ou a gente foge da situação, ou às vezes aquilo é tão forte que a gente até chega a desmaiar. Dependendo da situação, isso pode acontecer. Antigamente isso acontecia quando a gente estava no mato lá e um bicho aparecia. Hoje em dia não é diferente. As coisas que acontecem no dia a dia também deixam a gente nessa posição em que a gente está armado o tempo todo. É um coração partido, é um problema de relacionamento, é uma dificuldade no trânsito. Eu vi esses dias um psiquiatra que estuda pessoas que desmaiam diante de seringa. O medo da agulha é tão grande que a pessoa desmaia diante de uma seringa. Atualmente, até notícias. A pessoa recebeu uma notícia do jornal, já deixa a pessoa nesse estado de alerta, nesse estado pronto para brigar ou para se defender. Questões financeiras também acontecem muito isso. Então, são diversas situações, né, que deixam a gente nessa situação de querer brigar, de querer fugir, né, ou às vezes deixa a gente travado sem saber o que fazer. E essas situações vão se acumulando. Essas situações todas geram emoções dentro da gente. Às vezes de raiva, de ódio, de nojo. E essas emoções, elas vão se acumulando dentro da gente. Vão se acumulando como se fosse uma panela de pressão. E é daí que eu trago o que o Estevão trouxe, a questão da pressão. Quando a gente olha para uma panela de pressão, a pressão dentro dela tem uma utilidade. É a pressão dentro da panela que faz o alimento cozinhar mais rápido, que faz economizar combustível. Mas, por outro lado, se essa válvula da panela entope, corre-se o risco da panela explodir. E isso também pode acontecer com a gente. Nós também pode acontecer de a gente explodir. A gente explode, às vezes, brigando com alguém, a gente explode, às vezes, jogando alguma coisa no chão, a gente explode, às vezes, se machucando ou machucando outra pessoa. E uma outra coisa que, às vezes, acontece é que a gente foge. E nessa fuga, muitas vezes, a gente deixa outras necessidades não atendidas, ou mesmo quando eu brigo, às vezes eu deixo outra necessidade não atendida, que isso me distancia das pessoas, e no que me distancia das pessoas, de novo, eu vou ter mais conflitos e mais emoções para a minha panela de pressão. E isso vai aumentando, vai aumentando. E é daí que vem essa proposta do falar. Se a gente está sofrendo muita pressão, a proposta é que a gente fale sobre essa pressão. Igual aconteceu de falar aqui, que a gente abra mais espaços para poder falar sobre isso. Porque na medida em que a gente vai falando, aqueles conflitos todos que tem, né, que geram emoções, a gente vai compreendendo que sentimentos são aquilo. O que a gente sente em relação a isso? Como é que é isso para a gente? Isso está me dando ansiedade, isso está me dando medo, isso está me deixando apavorado. Na medida em que eu vou compreendendo esses sentimentos, eu consigo agora, ao invés de já partir para explodir ou para fugir, eu consigo pensar sobre isso. Eu consigo refletir o que eu posso fazer com essa situação. Não que isso vai ser mágico, não é que isso vai ser mágico, mas pelo menos eu não estou mais naquela posição de brigar ou de fugir. Eu estou numa posição de buscar outras possibilidades. E o falar vai permitindo isso. Permite buscar outras possibilidades para que, então, eu possa ter uma outra ação. Uma ação que, muitas vezes, é aceitar. Nem todas as nossas necessidades vão ser atendidas. Às vezes, eu vou ter que aceitar uma necessidade não atendida. Mas, às vezes, eu consigo encontrar uma nova situação que me permita lidar melhor com essa necessidade não atendida. Eu vou colocar uma questão, perdão, olha a voz falhando. E aproveitando, né, toda essa explanação que o José fez, né, e aí tanto vai para a Nádia quanto para o José, né, alguns alunos estão colocando, né, dessa questão da pressão, né, porque, Nádia, me corrija se eu estiver errado, né, a pressão, querendo ou não, ela faz parte também da nossa vida até um certo limite para te impulsionar a fazer as coisas, correto? Né? E às vezes a gente, infelizmente, ao longo da vida, a gente vai tendo cargas mais pesadas, né? Então, às vezes você, como mãe de família, por exemplo,
é a Nádia psicóloga, é a Nádia que trabalha na fábrica, é a Nádia que é mãe de família, e se estiver estudando é a Nádia também que é aluna, né? Então, são várias, né, coisas ali que vai te impulsionando. E um dos pontos que os meninos estão colocando, né, é essa pressão que se tem, às vezes, com os estudos, que às vezes é o do estudo, é a família também fazendo a pressão, porque esse menino tem que passar de ano, e tem todas essas questões, né? E aí, lógico, a gente se sente, né, pressionado. Eu vou me recordar ali da minha época de estudo e até na faculdade, só que hoje na faculdade que eu faço de psicologia, a pressão ela vem de mim mesmo, né? Porque eu me cobro muito, né? De fazer ali o meu melhor. Então eu creio que a pressão ela sempre há de existir, né? Aí até que ponto que é bom, que é ruim, como é que a gente consegue ponderar e equilibrar, né? Que é um questionamento que está sendo muito colocado pelos alunos, né? Por favor, Nádia e na sequência José. Eu falo que a vida é um videogame, né? Cada fase é muito difícil até você aprender. Na hora que você passar dela, se você voltar lá atrás, você vai achar fácil, né? Porque você aprendeu. Mas uma das coisas que é muito importante, Leandro, é que a pessoa aprenda a se conhecer. Eu falo isso com relação, principalmente com relação a estudos, trabalho. À medida que você se conhece, você vai se entender, às vezes, que você tem uma forma diferente de estudar, que você tem uma forma diferente de organizar seu tempo, e aí vai ficar um pouco mais fácil para você. Essa questão de se conhecer, de autoconhecimento, é muito importante para facilitar a vida, porque às vezes você vai entendendo que o que é bom para o outro não é bom para mim. O Gabriel, que você conhece, né, meu filho, é muito interessante, que ele estudava assim. Chegava no quarto dele, ele estava com o computador ligado, o som ligado, televisão ligada, e estava estudando. Eu olhava assim e falava assim, menino, como que você consegue estudar desse jeito? Ele falou assim, mãe, eu já fiz o teste. Se eu estudar no silêncio, tudo quietinho, eu não aprendo. Ele sempre teve notas muito boas. E assim, e nós somos assim, tem gente que precisa que seja no silêncio, tem gente que precisa terminar o horário, tem gente que precisa organizar o lugar. A pessoa precisa olhar para si mesma e olhar como eu sou, se eu sou mais visual, se eu sou uma pessoa mais auditiva, se a partir do momento que eu me conheço melhor, eu consigo me organizar e facilitar as coisas para mim mesma. Então, isso é importante. E é lógico que para o adolescente isso é um pouco mais difícil, porque ele nem se definiu direito, eu não sei, ele não sabe direito o que ele quer da vida, que caminho ele vai seguir, nem que temperamento ele tem direito. Por isso fica ainda mais complicado, né? Mas é essa questão mesmo de parar e pensar, não, calma, que as coisas têm uma solução, que tudo tem como resolver, e que vamos dar um passo de cada vez, deixa eu me conhecer, que me conhecendo eu vou conseguindo organizar a minha vida para que ela fique mais leve para mim. Certo. José? O convite do CVV é esse de falar, tá? Esse é o convite que a gente, como voluntário do CVV, a gente faz sempre. E a gente faz, inclusive, para si próprio, porque nós também somos humanos, nós também estamos sujeitos à pressão do dia a dia, que a gente sempre fale o máximo possível. Tudo isso que a gente está sentindo vai se acumulando dentro da gente, e qual o risco da gente explodir? E para a gente não explodir, a gente tem que se aliviar de algum jeito, né? E a maneira que a gente tem de aliviar essa pressão é falar. Aquela sensação de desabafar, ela é algo importante para a gente. Então, buscar lugares para falar, que seja com amigos, que seja dentro da família, que seja com um psicólogo, que seja no CVV, mas busque falar. Evita deixar guardado dentro de você toda essa pressão. Se está pressionado, se está sentindo a pressão, fale. Igual foi falado aqui no chat, já é um espaço para falar, né? Aí, inclusive, aproveitando aqui para dizer que o CVV também tem atendimento por chat, porque às vezes falar é difícil, é mais fácil escrever. Então, se alguém preferir escrever do que falar, pode procurar o atendimento tanto por chat quanto pelo e-mail do CVV, tá? Ótima dica. Oi. Deixa eu só comentar uma coisa, um comentário que eu vi, que eu acho que é muito importante. Uma pessoa comentou, né, como que ele faz, porque ele tem depressão e ele não consegue falar com o psicólogo, ele falou que não consegue se abrir.
É importante saber que, às vezes a pessoa não se identifica tão bem com um psicólogo, com uma forma de trabalhar, e às vezes ele consegue se identificar melhor com outra pessoa, né? Então, às vezes, é uma questão de se identificar, de procurar. E o que ela precisa saber também, que o psicólogo, ele está ali para auxiliar. Ele não vai julgar a pessoa, ele não está ali para falar assim, o que você fez foi ruim ou não, o que você está fazendo está certo ou está errado, de forma alguma. O profissional, ele está ali para ajudar. Ele está super preparado para entender o que acontece com você e para entender que isso não é que é certo ou que é errado, é simplesmente você, e você é uma pessoa que está procurando ajuda, tá? Às vezes tem formas diferentes, algum psicólogo trabalha numa linha, outro psicólogo trabalha em outra linha, às vezes você não se identifica com um, então procura o outro, mas procure e vai aos poucos se esforçando, né? Porque essa questão do falar realmente é muito importante, do colocar para fora, né, do resolver o problema. Ainda que você não consiga né, se esforça um pouquinho que seja, que o psicólogo ele vai te ajudar, o profissional, né, a pessoa que está ali, ele vai te ajudar a conduzir para que você possa resolver o seu problema aos poucos. Eu gosto dessa fala, e até repassando aqui para o José, porque eu sinto que, às vezes, de fato, a gente vive numa panela de pressão, né? Pegando ali o alinhamento. Agora, como é que eu lido com essa pressão, né? Eu me resguardo, fico ali, né? Se eu não consigo lidar com essa pressão, né? Então, a gente tem pessoas ali que podem nos auxiliar a lidar, né? Então, o adolescente, eu me lembro na minha época que eu tive crise de estresse na época do ensino médio, né? E aí fui para um tratamento, fui para terapia, então isso foi solucionado. Porque eu não sabia, né? Nós, na época ali da adolescência, a gente não tem essa maturidade que a gente tem hoje, né? E às vezes até um adulto também ainda não alcançou, né? E aí a gente vive, de fato, numa panela de pressão, mas como é que eu lido com essa panela de pressão, né? Então, os meninos, né, as meninas que às vezes se sentem pressionados, que não conseguem lidar, a gente tem esse suporte na psicologia, na psiquiatria, no CVV. E aí eu queria que o José falasse um pouco desse trabalho que o CVV desenvolve primorosamente, né, de atender, né, seja ali via telefone, internet, chat. Fala um pouquinho aí, José. Uhum. Bom, falando um pouco da história do CVV, em 62, um grupo de adolescentes, já que a gente está falando de adolescentes, então falamos de adolescentes, só que de uma outra época. Inclusive, entre eles, tinha um que ainda era menor de idade. Estavam preocupados sobre o que fazer com toda essa pressão que estava levando muita gente a se matar. Isso lá em São Paulo. E dessa preocupação desse grupo de adolescentes, foi iniciado esse trabalho do CVV. E o trabalho cresceu, hoje nós somos mais de 4.000 pessoas. O que foi feito foi basicamente colocar um telefone à disposição para que, se alguém precisar conversar, pode ligar para ele. E hoje, basicamente, esse é a nossa principal maneira de se falar com o CVV. A pessoa liga no telefone 188, que até você já colocou ali, né? E a pessoa conversa o tempo que precisar sobre o assunto que precisar. Qualquer pessoa é bem-vinda, de qualquer idade, a qualquer momento do dia ou da noite, a qualquer dia do ano, tá? Além desse trabalho que o CVV faz pelo telefone, ele também faz pelo chat, pelo e-mail. O CVV também oferece cursos. A Nádia trouxe para a gente sobre essa questão do autoconhecimento. Quanto mais a gente fala de si, mais a gente se conhece. Então, como é que a gente pode trabalhar um pouco nisso? O CVV tem alguns cursos para poder contribuir um pouco nisso. Tá? O CVV tem cursos, eu vi que alguém estava falando ali sobre como é que lida quando a gente está escutando alguém e aí essa pessoa fica com dependência emocional da gente, né? Como é que eu lido com isso? Isso é importante a gente saber lidar, porque de repente eu começo a me abrir para escutar as pessoas e aí o que essas pessoas me trazem começa a me fazer mal. Então, isso também não está certo. Não é eu ajudar o outro, mas eu me prejudicar no processo. Para a escuta fazer bem, eu vou escutar essa pessoa sem me prejudicar. Então, a gente tem cursos também para poder contribuir com isso. O trabalho do CVV não é um trabalho profissional. Às vezes as pessoas perguntam assim, né, o trabalho do CVV é um tratamento? Não, não é um tratamento.
O que o CVV faz é é um trabalho que qualquer pessoa pode fazer. Um pai pode fazer com um filho, assim como um filho pode fazer com um pai, a gente pode fazer com os amigos. Até numa mesa de bar pode ser que aconteça uma conversa desse jeito. Mas é diferente das conversas que muitas vezes a gente tem, porque muitas vezes a gente tem conversas onde tem julgamento, tem cobrança, tem comparações, tem aquela coisa de querer concordar ou discordar um do outro. E esse tipo de conversa, ela tende a não ajudar emocionalmente. Às vezes ela é importante numa sala de aula, por exemplo, essa questão de concordar ou discordar. Porque ali nós estamos usando o nosso raciocínio, né? E na hora de usar o raciocínio é muito importante a gente provar para o outro quem está certo e quem está errado. Mas na hora que a gente está falando de dor emocional, na hora que a gente está falando do que a gente sente, não precisa provar. Se alguém está dizendo que está doído, eu não preciso pedir para essa pessoa provar que está doído. E o trabalho do CVV é muito em cima disso, de oferecer práticas para que a gente possa ir melhorando essa nossa escuta ao longo da vida. Tá? Ótimo. Obrigado, José. Um outro ponto que eu queria trazer também aqui para a nossa discussão, né, vou até subir aqui o comentário, né, muitas pessoas acabam falando, ficam com a sensação de que não deveriam ter falado porque acham que estão atrapalhando ou vão achar que é drama, ou acham que você está se vitimizando, né? O que vocês têm ali a falar para Aisha? A nossa dificuldade de escuta causa esse tipo de situação. Porque se a pessoa está ali, para ela já é difícil falar, né? Às vezes a própria pessoa está com vergonha do que ela está sentindo. E aí, se a minha atitude é de piorar essa situação dela, se a minha atitude é de dizer que eu estou sem tempo, então fala logo aí, porque daqui a pouco eu tenho que ir, né? Ou se a minha atitude é de minimizar o que ela está sentindo, né? Tipo assim, nossa, é só por causa disso que você está com esse desespero todo, tem gente sofrendo muito mais do que você. Tudo isso vai fazendo com que a pessoa vai se fechando, e com o passar do tempo, a pessoa ela começa a sentir que a fala dela realmente não tem significado, como se ela fosse fraca demais da conta em relação à dor dela, e aí ela começa a se fechar. E isso é normal acontecer com a gente às vezes se fecha mesmo. E às vezes é até importante a gente se fechar um pouquinho. O problema é que a gente às vezes se fecha demais e há poucos espaços de escuta. Então, isso que está acontecendo aqui agora, por exemplo, é muito importante. O que vocês fazem, às vezes, presencialmente, né? Nesse momento da pandemia não dá para acontecer, mas de abrir uma roda de conversa e deixar falar livremente, sabe? Simplesmente falar do que está acontecendo. Isso é extremamente importante. É assim que a gente vai administrando as nossas dores emocionais. Nádia? E é até normal que a pessoa sinta, às vezes, essa sensação de que está incomodando, de que está atrapalhando, mas é importante que ela supere isso, sabe? É lógico que tem as pessoas certas, cuidado com quem você conversa, se é uma pessoa que realmente está te dando apoio, ou se é uma pessoa que às vezes não acredita, ou fica rebaixando você, né, não dá a importância necessária para você. Mas essa sensação de estar incomodando é uma das coisas que é muito comum, tá? Mas é uma coisa que você precisa enfrentar. Olha, escolha as pessoas certas, mas tem esse esforço de procurar uma ajuda, de falar, de conversar com alguém, de colocar isso para fora, ainda que seja incômodo, mas você vai perceber que as pessoas certas, os amigos certos, eles vão estar ali para ouvir e não vai ser pesado para eles, isso é normal, né? Uma amizade tem isso, é normal que as pessoas conversem e se apoiem, faz parte da sociedade isso, né? Das pessoas se ouvirem e se ajudarem, isso é algo comum, não é pesado para as pessoas certas. Certo. Eu vou fazer uma colocação, né? Teve um comentário aqui, eu nem vou subi-lo, mas eu acho que é interessante trazê-lo, né? A escola, né, ela está aberta, né, para escutar esse aluno, né? Então, para escutar vocês, alunos, né? Então, quando a gente faz esse tipo de evento, né, e deixa abertos comentários, críticas, é exatamente para a gente pensar e repensar, né? Alguns, inclusive, já conhecem o trabalho, né, do nosso psicólogo escolar, o Diego, que já procuraram o Diego. Então, a escola oferece, sim, esse cuidado mental, né, de trabalhar, né, esse cuidado da mente do aluno, né, para que o aluno não se sinta assim tão pressionado.
Porém, como foi colocado aqui para alguns alunos mesmos, né, nem sempre a gente tem essa coragem, né, de ir, né, até a pessoa e procurar ajuda, né? Então, é interessante que vocês observem, porque, né, o nosso psicólogo escolar, inclusive, é muito ativo, né, e agora está tendo várias campanhas que a gente está colocando, esse momento faz parte dessas campanhas também, né? Então, ele sempre está lá, né, que foi até um questionamento lá no início, que até a Nádia e o José responderam, né, por que o mês de setembro? Na verdade, suicídio ocorre todos os meses, todos os dias, né, inclusive ali no Japão, né, pegando um pouquinho ali, 70 suicídios, a média ali de pessoas por dia, tá? Agora, esse momento é o da reflexão, né, e outra coisa, o psicólogo, o CVV, eles atuam o ano inteiro, como foi colocado aqui. Não é só em setembro. Setembro é que voltam-se as atenções, né? Porque chegam os dados, chegam as informações, né? Chegam os gráficos, né? E aí, de repente, talvez nem todos os alunos, como eu percebi aqui por um comentário ou outro, né? Talvez saibam, né? Porque às vezes passa ali despercebido por aquele recadinho que está no mural, ou às vezes pela rede, né, da escola e não percebe, mas esse acompanhamento, né, do escutar, do ouvir, ele existe sim na escola, né, à toa que tem alunos que já procuraram e pais que já procuraram, né, eu mesmo como professor, né, já até encaminhei alguns alunos ali, né, para o psicólogo. Então é necessário a gente ficar atento, tá? E às vezes para não cometer um equívoco, né, de falar, não tem. Tem. Às vezes você não olhou, né? E às vezes não percebeu que esse momento é para isso, né, Nádia, José, para se abrir, para falar, né, para tirar as dúvidas sobre esse tema. E aí eu vou para uma pergunta aqui do João Lucas, né? Quando a pessoa começa a se abrir com você, e você a ouve e aconselha várias vezes, e ela começa a ter um apego muito grande contigo, se tornando um dependente emocional. O que fazer? É uma situação difícil, né? E pode acontecer muito, tá? Porque a pessoa, a pessoa às vezes está com depressão, ela procura muitas vezes uma saída que de preferência não dependa dela. Então, se ela encontrasse alguém ou algum medicamento milagroso que faz, nossa, eu vou tomar esse comprimido, isso vai resolver e eu não tenho que fazer nada, é a melhor coisa do mundo, ou se eu tenho alguém que faça alguma coisa por mim. Então, isso pode acontecer muito. Então, assim, quando você vai ajudar alguém, por isso que é necessário também ajudar a conduzir para um profissional, então você precisa dar o suporte e dizer, olha, eu posso estar aqui com você sempre que você precisar, mas você precisa de uma ajuda profissional. E você tem que saber também se resguardar. Aquilo que você já falou, né? Agora em atrás. Olha, você precisa se resguardar e colocar uma vírgula aí. Olha, eu estou aqui para te ajudar, mas calma aí. Eu não sou responsável por você. As suas escolhas, a sua vida, são você que conduz, é você que toma as decisões e o rumo da sua vida. Eu estou aqui para te dar um suporte, você pode contar comigo, mas eu não tomo as decisões por você. É você que vai decidir, que vai seguir o rumo da sua vida, e você consegue fazer isso, né? Então, a pessoa vai precisar ser bem direta de uma forma, tentar ser uma forma tranquila, e isso pode acontecer muito. Isso é muito comum. José? Eu vou pedir para você colocar um outro slide aí para a gente, Leandro, para eu poder comentar essa questão. Eu esqueci, foi o nome da pessoa que perguntou, mas não tem problema. Eu vou ver se eu caço aqui. Mas não tem problema, mesmo sem o nome. Bom, quando a gente fala sobre escutar, escutar é um caminho. E um caminho é uma coisa que a gente faz com vários passos. Então, para eu escutar uma pessoa, eu vou na direção dessa pessoa e, inclusive, eu tenho que ver se essa pessoa vai aceitar esse passo meu, porque pode ser que de cara ela já rejeite. Às vezes ela fica com medo desse meu caminhar na direção dela. Às vezes ela sente o espaço dela sendo invadido. E a cada passo que eu vou dando, eu vou percebendo. Pode ser que ela caminhe na minha direção, né? Pode ser que ela desabafe um pouco, pode ser que ela trave,
Pode ser que ela precise de um tempo para parar para chorar, ou parar para respirar, ou para parar para criar coragem de falar alguma coisa a mais. E em todo esse caminho, eu tenho que estar olhando o tempo todo o que está acontecendo com essa pessoa. Como é que ela está? Será que eu estou pressionando ela para falar mais rápido do que eu realmente preciso? Será que eu estou com pressa demais de que ela desabafe? Será que eu estou com pressa demais de resolver todos os problemas da vida dela, sendo que até agora, o que eu conheci da vida dela é um pouquinho só. E ao mesmo tempo que eu estou olhando para a pessoa, eu tenho que olhar para mim também. Porque no que eu caminho na direção de uma pessoa, se eu começo a ouvir alguém, porque eu estou preocupado com essa pessoa, eu tenho que olhar para essa preocupação. Como é que é essa preocupação? O que essa preocupação reflete em mim? Se eu estou ansioso para resolver o problema da pessoa, como é que essa ansiedade pode estar atrapalhando que eu realmente ajude essa pessoa? Porque às vezes a minha ansiedade pode piorar. Ou se eu estou com medo que essa pessoa fique com dependência de mim, né, que foi a questão que foi trazida, isso também vai atrapalhar a relação. Essa relação de escuta, a gente fala de escuta porque a gente, numa conversa, os dois falam à vontade. Enquanto que na escuta, um lado vai falar e o outro lado vai se concentrar naquele primeiro lado ali. Mas, na verdade, é uma conversa, não é uma coisa assim, não é tipo falar com a parede. O que acontece é a conversa está acontecendo em torno de uma pessoa. Enquanto eu falo com essa pessoa, eu me escuto também. Mas em alguns momentos, né, como a Nádia trouxe, eu preciso ser congruente com essa pessoa, congruente comigo mesmo. Então, se eu não estou bem com aquela conversa, se eu não estou em condições de ouvir a pessoa, eu posso deixar bem claro, olha, o que você está trazendo para mim, eu não dou conta de lidar com isso. Você está trazendo uma situação em que vamos buscar ajuda nós dois juntos, porque já passou do meu limite. Então, essa pessoa que pediu aí para saber o que faz quando alguém se torna dependente, é isso. Às vezes é você ser honesto com a pessoa, né? Você ser sincero com a pessoa, e não é aquela verdade para machucar, é uma verdade para mostrar realmente, olha, eu não dou conta de lidar com isso, eu tenho o meu limite de tempo, o meu limite de lidar com as próprias questões, porque eu também tenho que lidar com as minhas. Se a gente aprender a falar isso de uma maneira acolhedora, uma maneira respeitosa, a outra pessoa compreende isso. E aí a pessoa, inclusive, compreende que há outros lugares para ela conversar. Ela tem o CVV, ela tem psicólogos, ela tem a escola. Então, existem outros ambientes onde ela pode desabafar também. E aí, com isso, tira a dependência. Porque quando a gente fala que o CVV está disponível 24 horas por dia, eu não estou dizendo que eu, Fernando, consigo estar disponível 24 horas por dia. Eu tenho meus limites, né? Mas o CVV, pelo fato de ter 4.000 voluntários, consegue essa disponibilidade. Certo. O aluno que falou foi o João Lucas, e eu já vou aproveitando aqui, né, a presença do slide, como conversar, né, com os nossos pais, né, a Lívia que traz sobre esse tema e explicar para eles que precisamos de acompanhamento profissional, já que eles, né, normalmente não entendem muito bem o que estamos sentindo, né? E aí, Lívia, quando a gente abre esse momento aqui para vocês e também vai o material de divulgação para os pais, é exatamente, né, que agora desse modo online a gente entra na sala, né, de casa de vocês para falar desse tema, né, pais e alunos, né, uma sugestão, não sei se os pais todos estão acompanhando, é deixar, né, vai ficar gravado, pedir para eles assistirem, né, e aí o José, se puder acrescentar aí, e Nádia também, eu agradeço. Quando a gente fala de relações muito próximas, quanto mais próxima a relação, mais difícil é da gente conseguir lidar com essas questões. Quando a gente fala dos pais, ainda é um pouco mais difícil, né? Eu já estou com 45 anos, mas eu ainda sei como é que é conversar com a minha mãe. Tem momentos em que é um pouco difícil da gente se explicar, da gente ser entendido. Porque lidam de gerações diferentes, maneiras de pensar diferentes, e a maneira imagina, Lívia, que você é uma desses bonequinhos que está aí nesse desenho. Não se aproxime de uma vez, não é correndo de uma vez, sabe, querendo de uma vez resolver todos os problemas. São pequenos passos. Pega uma coisa que você queira conversar com os seus pais, pega aquele passo e conversa sobre aquilo. Depois você pega uma outra coisa, conversa sobre aquilo. E a cada passo desse, além de você buscar
explicar para os seus pais de uma maneira que eles entendam o que você está querendo dizer, busca você também tentar entender como é que é aquilo para os seus pais. Porque quanto mais você entender como é que é aquilo para eles, mais você vai conseguir se explicar para eles. Você vai poder dizer, não, pai, não é assim, é de outro jeito. O que você está falando, mãe, é uma coisa, mas o que eu estou trazendo é outra. Então, quando a gente fala da escuta ser um caminho, é isso, Lívia. É a gente ir dando pequenos passos nesse encontrar com o outro. Para criar essa conexão com outra pessoa, a gente vai dando pequenos passos. Esse é o convite, tá? Certo. Nádia? Eu quero só colocar uma questão, para os pais também não é fácil, tá? Porque tem a questão sentimental, e os pais, eles têm sempre uma mania de se culparem pelo que está acontecendo, e por isso também é tão difícil para eles entenderem. Não é porque eles não querem, são insensíveis, não, mas eles têm uma questão de, como eu deixei chegar assim, como foi que eu não vi, e ficarem se culpando, e às vezes não conseguir enxergar a situação, entender, porque ele também fica se olhando e muitas vezes ele precisa de ajuda. Por isso o profissional também é tão importante, porque o profissional vai ajudar dos dois lados, tanto, né, o adolescente quanto os pais, quando necessário. Porque para os pais também não é fácil, não é porque não querem, tá? Às vezes eles tentam, mas o sentimento, a emoção, ele dificulta o nosso raciocínio, às vezes. Por isso complica um pouco mais, né? Essa questão do relacionamento tão próximo, tá? Então, assim, como José disse, essa questão de conversar, se conhecer, ela vai acontecendo e vai acontecendo aos poucos, né? É importante que os dois lados estejam dispostos, mas que você também entenda que não é porque seus pais não querem, essa dificuldade que eles têm também do emocional e o racional andarem juntos, tá? Mas eles estão ali, eles estão se esforçando, e com o tempo e com a ajuda, tudo se resolve. Só não é tão rápido. Eu estou achando muito interessante aqui, o Diadorim, ele traz algumas questões, né, bem interessantes, e aí eu já vou agregar duas perguntas dele, né, numa só, né, o medo do sistema, que a gente vive um sistema capitalista, né, feroz, e é uma preocupação dele, e aí ele traz, depois, num outro momento, um comentário, vou até subir esse comentário, né, como lidar com o medo de ser substituído pelo sistema, já que ele busca máquinas e eu sou apenas um humano que às vezes falha. Eu vou colocar uma pontuação, né, e depois eu passo a palavra para vocês, né, eu vejo, porque tudo é uma questão de olhar, né, de como a gente olha para a questão. Eu não vejo as máquinas como algo ruim, muito pelo contrário, eu vejo como algo positivo. E as máquinas também falham, né, porque elas precisam de ajustes, né? E aí o segundo ponto que eu tenho a falar dessa questão, Diadorim, com as máquinas diminuiu a sobrecarga e o peso das nossas costas, do trabalho mais braçal, o que acaba sobrando um pouco mais de tempo para a gente até ficar com os nossos familiares, ou até para procurar uma terapia e uma ajuda, né? Então a máquina, ela surge, vejo eu, aí é um ponto de vista muito particular, como uma aliada, né, nos nossos tempos, né, no século XXI, né? Então ela alivia um pouco dessa carga pesada de um pai de família, às vezes, trabalhar o dia inteiro, que agora ele trabalha metade de um período, ganha, inclusive, às vezes, até o mesmo, né, como se trabalhasse ali 2 períodos. Então eu vejo como um alívio ao mesmo tempo, né? Não vejo a máquina como algo ruim, até porque a partir do momento que vão surgindo novas máquinas, há necessidade de pessoas para operar essas máquinas. E vão surgindo também novos cargos de trabalho, né? Então, hoje aí a gente tem novas possibilidades na era tecnológica que são imensas, né? E aí eu acho que a Nádia e o José podem falar um pouquinho mais sobre essa questão. Eu acho que é uma questão, assim, que tem muito a ver com o Japão, né? Essa questão da tecnologia, da cobrança, é algo que é muito presente, muito real aqui. E é uma coisa que, inclusive, eu questionei há pouco tempo, conversando
há um tempo atrás, conversando até com meu pai mesmo, que eu me lembro quando as máquinas começaram a surgir, não que eu seja velha, por favor, não sou velha, só um pouquinho. Mas eu lembro que quando as máquinas começaram a surgir, teve todo esse medo, e agora? Né? Vão dispensar todo mundo e vai colocar só máquinas para funcionar. E aí, com o tempo, a gente foi vendo que não. É como isso, como você disse, é lógico que as pessoas precisam se adaptar, né, se atualizar, mas que o ambiente continua ali, o trabalho continua ali, melhor, mais fácil, você só precisou se adaptar. E é uma coisa que o ser humano, ele precisa o tempo todo, ele precisa se adaptar, crescer e desenvolver, né? A tecnologia, ela nos facilita muito, ao mesmo tempo que ela pode, às vezes, nos fechar, em alguns casos, mas ela pode nos facilitar. Agora, essa questão da cobrança, né, de estar em cima cobrando, e principalmente essa questão do aluno, aqui também tem uma pressão muito grande, né, de ser cobrado, de se sentir cobrado. É muito difícil? A cultura, às vezes, cobra muito o tempo todo de cada um. Ah, você já escolheu o que você vai fazer, qual profissão você vai seguir, o que você está fazendo, quando você já casou, a sociedade cobra o tempo todo. E, às vezes, você vai ter que aprender, às vezes não, né? O mais saudável é que você aprenda que é lógico que você precisa de uma satisfação pessoal, você precisa crescer, desenvolver, realizar os seus sonhos, mas você vai precisar equilibrar o que você quer e equilibrar aquilo que você, filtrar aquilo que você ouve, porque nem tudo precisa ser uma pressão para você, você não tem que dar satisfação de tudo que você faz, de toda a situação que você que está acontecendo com você o tempo todo. É complicado e às vezes a gente erra sim, e erra muito mais do que acerta. A gente às vezes erra 10 para acertar uma. Eu ainda brinco, eu falo assim, nossa, eu amo filme de super-herói porque é igualzinho na vida real. Você apanha o filme inteirinho para vencer só no final. Então, assim, a nossa vida também é assim. Então, assim, só que às vezes a gente se preocupa tanto que as pessoas estão falando, nossa, ele apanhou, nossa, ele perdeu. A gente tem que se preocupar com o nosso esforço e valorizar o esforço que você teve. A vitória, às vezes, ela vai demorar um pouquinho mais e não desistir. Então, assim, aprender a não se preocupar tanto com tudo e com todo mundo. É algo que vai te dar uma saúde mental melhor. José? Eu vou pedir de novo para você voltar aquele slide, Leandro, para eu poder conversar com o Diadorim. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos imaginar, Diadorim, que o sistema seja essa onça aí. E é mais forte do que a gente, tem garras enormes, tem dentes enormes, está com fome e quer devorar a gente. É mais ou menos isso a situação que você trouxe, pelo que eu compreendi, não é? Você se preocupa em a qualquer momento ser devorado por esse sistema que te amedronta. Quando a gente não consegue compreender nossas emoções, as nossas reações padrões são essas aí de baixo. Até eu esqueci o nome do psicólogo que estudou, o psiquiatra que estudou isso aí, mas são reações normais que, inclusive, são instintivas, são controladas aí pela parte automática do nosso organismo, a gente não controla isso, tá? As reações não são só reações emocionais, são reações do nosso corpo. O nosso corpo, assim, o sangue, ele sai das partes não essenciais e se concentra apenas nas partes essenciais do nosso corpo, inclusive nas mãos, nos pés, dá aquele frio na barriga, às vezes. Não sei se algo desse tipo faz te dar, às vezes dá nó na garganta, a respiração aumenta, o coração dispara. Muitas vezes, a pessoa que está diante de uma onça como essa, para poder estar atento a tudo que essa onça faz, passa a não ver nada do que tem do lado. Isso faz parte da nossa fisiologia. A nossa visão só consegue ver a onça, não consegue ver mais nada. E aí o que acontece é que a gente só consegue fazer nesse automático essas reações básicas, essas reações instintivas, que é o nosso lado animal reagindo. A gente vai travar sem saber o que fazer,
A gente pode fugir, a gente pode lutar, ou às vezes a gente vai desmaiar e ver o que acontece, né? É como se a gente desistisse totalmente disso. E aí, o que é a diferença? A gente falou tanto sobre essa questão de autoconhecimento, né? Essa questão de você desabafar, de você se entender. Quanto mais conseguir se falar a respeito, e observa que a gente está fazendo uma live aqui de 2 horas, e 2 horas parece muito tempo, mas em relação ao que é esse amadurecimento emocional, esse crescimento emocional que a gente precisa, é necessário mais, tá? Isso aqui é só mesmo uma apresentação básica do que a gente tem que fazer. A gente precisa cuidar disso sempre. Mas quanto mais a gente se entende, mais a gente entende que esse perigo está aí. Não tem o que eu possa fazer. A onça está na minha frente e ela está com fome. Aí o que eu posso fazer? Eu vou partir para uma dessas ações automáticas ou eu vou buscar outros caminhos? Porque outros caminhos, quando a gente tira essas emoções fortes, esse conflito, essa pressão que está dentro da gente, outros caminhos começam a aparecer. E às vezes entregar uma outra comida para a onça seja a opção, sabe? Às vezes você até domina essa onça. Só que isso não dá para a gente responder nessa live em tão pouco tempo. E aí, eu faço um convite para todos vocês, eu vi que tem bastante gente participando. Se alguém quiser participar de algum curso do CVV, fala com o Leandro, e a gente organiza um curso. Inclusive, a gente pode organizar virtualmente, tá? Para a gente trabalhar um pouquinho mais isso dentro de vocês, tá? O CVV tem cursos para isso que podem colaborar. Lembrando que isso não é uma coisa de resolver. Eu também não estou aqui trazendo para vocês a solução do problema. O sistema está aí, e esse é um sistema que você enfrenta, mas também é um sistema que eu enfrento, que a Nádia enfrenta, que o Leandro enfrenta. A diferença é o que a gente vai fazer dentro da gente para poder enfrentar esse sistema. E essa reflexão só você vai podendo fazer com você mesmo. Tá? A nossa postura, né, diante, né, José e Nádia, e como o José colocou, meninos, né, vocês se sentem pressionados? Perguntem quem não se sente. Eu acho que não vai ter ninguém que vai levantar a mão. A pressão, ela existe, né? E aí, como é que a gente vai administrar essa pressão? Né? Com ajuda especializada, né? Conversando com os meus familiares, conversando ali com a escola, né? Com o psicólogo escolar, coordenação, direção, né? E eu estou achando muito válido as colocações de vocês, né? É um momento mesmo que é aberto, para o desabafo, a gente está falando de um tema que é sério, né? Então, essa pressão gera depressão, que depois gera uma consequência mais séria, né? Que pode chegar até a consumação de um suicídio. E a partir do momento que eu me vejo nessa pressão, como alguns se colocaram, é a hora de buscar ajuda, né? Então, seja ali com o psicólogo escolar, que vai fazer um acompanhamento e indicar ali, né, às vezes uma terapia, ou no próprio consultório, né, alguns colocaram a questão financeira, mas existem tratamentos, universidades né, como a Unip, a Estácio, que é a universidade que eu estudo, que tem esse acompanhamento, né, que faz esse acompanhamento com as pessoas ali que se veem com determinada necessidade de ajuda, né? E que procuram também, porque a gente precisa vencer esse medo e procurar ajuda, né? Não só ficar ali remoendo, porque esse remoer, ele vai crescendo, e vai crescendo, né? Então, a gente precisa saber recorrer, né? A gente precisa ser forte, o que não é fácil, né? Aqui a fala é fácil, né? Na prática, às vezes, é difícil, mas a gente tem que superar os nossos medos, né, e buscar essa ajuda, né? O Sérgio Brando coloca aqui o seguinte: eu estou me sentindo mal e sem motivação. Não consigo fazer as tarefas, sempre porque me sinto cansado e com uma desmotivação muito grande. Como posso acabar com isso? Às vezes até já é um reflexo também da pandemia, né? Essa fala dele. Passo aí para os nossos convidados. É algo que é muito interessante de se ver, porque às vezes a gente fala assim, a depressão é algo emocional, como se fosse algo só tipo assim, só fica na minha cabeça. Só que existem
existem neurotransmissores e que eles estão agindo de forma diferente quando a gente não está bem também, né? Esses neurotransmissores é que às vezes são responsáveis pelo sentimento de felicidade, que também ajudam nessa sensação de dar ânimo. Então, que tem algumas coisas, além de uma conversa, que às vezes pode ajudar também, né? A questão de fazer o exercício físico, a gente não é só uma questão física do trabalhar os músculos, mas ele também produz esses neurotransmissores que te ajudam a se sentir melhor e que aos poucos vão te ajudando também a sentir mais animado, sentir mais feliz. Uma coisa também que a gente às vezes não dá muita importância é a questão de tomar sol, que é a questão da vitamina D, que ela também libera endorfina e que também ajuda um pouco a gente se sentir melhor. A questão de abraçar, é lógico que a gente não está podendo abraçar muito, mas tem algumas pessoas, né? Essas coisas são pequenas coisas que você pode fazer que vai te ajudar também a se sentir um pouco melhor, né? Fazer alguma atividade, fazer esses exercícios vai te ajudar também a se sentir um pouco melhor, tá? Até por essa questão dos neurotransmissores, porque a pessoa que sempre que está em depressão, ela tem uma produção muito baixa nesses neurotransmissores, e muitas vezes os medicamentos agem aí também. Além da medicação, além da ajuda profissional, é você falar sobre isso. Fala mais sobre a sua desmotivação. Que seja com seu professor, por exemplo. Se você não está conseguindo fazer a tarefa, fala com o professor, porque às vezes pode ser a sua compreensão da matéria que não está suficiente. E às vezes você compreender um pouco da matéria já ajuda você a fazer a tarefa. Porque é muito difícil a gente fazer algo que a gente não sabe fazer, né? Ou verifica se não tem outras coisas acontecendo na sua vida, né, que também pode estar gerando essa desmotivação. Então, procurar falar mais sobre o que está acontecendo. O Felipe, ele nos traz aqui um depoimento, né, e aí a gente tem até a ideia do trauma, né, Nádia, aí pegando também um pouquinho da área da psicologia, tive uma perda da família recentemente, e desde então não consigo estudar. Terminei um relacionamento por impulso, com medo de me machucar, de machucar outra pessoa, e achei que ia me sentir melhor. O que eu posso fazer? Bom, que quando ele fala assim, eu achei que ia me sentir melhor, ou seja, ele viu que ele não sentiu. Porque essa questão do luto, ela é difícil de ser trabalhada, né? Você entender que a pessoa foi e levou um pedaço de você junto, é bem complicado até você entender. Então, essa questão mesmo, a gente volta naquela situação que a gente precisa falar, que a gente precisa procurar uma ajuda profissional para a gente se entender e entender melhor a situação, porque realmente não é fácil. E aí a gente começa a fazer as coisas que acabam sendo piores para a gente, né? Porque agora, ele termina um relacionamento achando que ia ser melhor, mas aí ele viu que não era isso que resolvia, né? Então, assim, é a questão de olhar para o problema em si. O problema não é o relacionamento, o problema foi a perda que ele teve, o luto que ele teve. Então, por mais que doa, é aí que ele tem que resolver, é do luto que ele tem que falar, é aí que ele precisa trabalhar, né? Não dá para fugir do problema, né? Não é as outras coisas que vai te ajudar a resolver o problema, tem que olhar para o problema. Ótimo. José, você quer fazer algum comentário? Eu acho que a Nádia já falou tudo. O que eu posso acrescentar é que se ele precisar de conversar, pode ligar no CVV a qualquer hora do dia ou da noite. Tá? Certo. Teve uma colocação que eu achei interessante, gente, né, não lembro agora quem foi, mas que colocou devido a esse isolamento, né, do fato de não estar na escola, agora em casa, não tem o tempo da atividade física. Vamos lembrar também que tem muitos sites oferecendo atividade física para ser feita em casa, online, né? Então, será que eu tenho procurado também me ajudar? Né? Porque tem esse ponto também da análise, né? Até que ponto também eu estou disposto a me ajudar? Né? Então, se você jogar aí no YouTube, várias lives, né? O próprio SESI, né? A escola, tem ali as lives que faz de exercício em casa, exatamente porque a gente precisa dessa válvula de escape, né? Então, é necessário que a gente amplie o nosso olhar, que lógico, que com a depressão
ou com a tristeza, acaba, às vezes, né, diminuindo um pouco. Mas se a gente observar a volta, tem muita gente querendo ajudar. Então, quando uma pessoa desenvolve um momento ali, teatro virtual, atividade virtual, é para isso. É para que a gente não pire, né? Para que essa panela de pressão não exploda. Mas até que ponto também eu estou disposto a aceitar isso e procurar essa ajuda, né? Então, é um tema muito delicado que a gente traz, né? Mas é interessante a gente refletir sobre isso, né? Então, alguns aqui, né, colocaram, às vezes desconheciam desse cuidado, né? Teve um aluno também que colocou aqui, e outros participantes, e às vezes esquecem, né? O psicólogo escolar está lá o ano inteiro na escola, né? É só ir lá, bater a porta. Ah, mas eu tenho vergonha. Tem o CVV, né? Deixa eu ligar. Agora tem o chat, né? Então eu preciso também ter essa força, esse ânimo que a gente sabe que é difícil, né? E buscar essa ajuda, seja por telefone, seja na escola, né? A escola, inclusive, vai fazer esse encaminhamento, porque vamos lembrar que na escola a gente tem a psicologia escolar, que é um pouco diferente, né, Nádia? Porque a gente tem a psicologia ali que atua na parte de terapia, a escola, né, ela não tem esse, como é que eu posso falar? Essa ideia da terapia, tem sim do atendimento primeiro, né, porque é necessário, e tem na sequência o encaminhamento, né? Então é necessário também frisar isso. Teve uma mãe que coloquei aqui, eu acho muito interessante, né? O mais importante é reconhecer nossas limitações e contar com quem mais nos ama, nossos pais. Não sinta vergonha de pedir ajuda se não estiver se sentindo bem. Vocês querem fazer algum comentário? Isso... Não tem nem o que falar, né? Deixa eu só complementar, Leandro, sobre o que você comentou. A depressão é uma das características dela, assim, que faz com que ela chegue, às vezes, a dificuldade de buscar uma saída, a dificuldade de usar a criatividade. Então, quando você disse, olha, tem várias situações, a gente pode buscar no YouTube, hoje a gente tem se adaptado com relação a isso, tem várias formas de buscar soluções para isso. Então, assim, a depressão, ela vem porque, às vezes, a gente tem essa dificuldade de criar novas ideias, de criar novas coisas, mas, de repente, eu preciso parar e pensar assim, olha, o que eu posso criar agora? O que eu posso inventar? As pessoas falam que tem pouco tempo. Eu vou só falar um pouquinho da minha rotina, porque eu percebi que era necessário algumas coisas na minha vida. Então, eu trabalho hoje das 8 da manhã, eu chego mais ou menos 7 da noite, quando eu chego cedo, né? Às vezes eu chego mais tarde, mas eu chego mais ou menos 6, 7 da noite. Eu percebi que eu precisava de alguma atividade física e hoje não dá para ficar saindo. E por eu ser mãe também, eu não posso perder tanto tempo. Então, eu busquei, né, uma aula de yoga na internet. Então, eu chego correndo, faço uns 30 minutos de yoga, corro, tomo um banho, faço a janta, e aí eu organizo as coisas para amanhã e tiro um tempo para ficar com as minhas filhas e dar atenção para ela, e vou dormir mais ou menos 10, 11 horas da noite. Mas, às vezes eu parava assim, pensava assim, nossa, 30 minutos do meu tempo para fazer essa atividade física, eu não tenho tempo. Mas esses 30 minutos faz uma diferença tão grande na minha vida, no meu bem-estar, e às vezes a gente precisa começar a fazer isso. E buscar meios novos. De repente tem tanta coisa nova que a gente ainda nem conhece, que vai aparecendo. Tenta pensar, sempre tem alguma coisa que eu não conheço ainda, deixa eu pesquisar. Né? De repente acha uma saída para cada um. José, quer fazer alguma colocação? Enquanto eu estava ouvindo a Nádia, eu lembrei de uns alunos que eu conversei há pouco tempo. Nesse momento da pandemia, eles estão fazendo aquela brincadeira de alto e baixo. Não sei se vocês conhecem. Você reúne um grupo de pessoas e aí cada um fala do ponto alto e do ponto baixo do dia. Só isso. Nada demais, sabe? Isso é uma maneira que eles têm de desabafar entre si, porque, como foi falado, não é necessário que seja com o CVV para poder falar. É importante falar com alguém que se importe. Então,
Se você consegue reunir um grupo de amigos para fazer essa brincadeira do alto e baixo, pode ser uma maneira de fazer. Ou às vezes está sem motivação para fazer um exercício, né? O Leandro trouxe aí essa questão de tem muitos sites que fazem, mas o site você está vendo alguém fazer. Mas e se você, às vezes, arruma um grupo de amigos, abre uma sala virtual, e aí, em vez de fazer o jogo do alto e baixo, todo mundo se filma lá, né, e fazer exercício juntos, sabe? Às vezes, a gente pode buscar entre a gente mesmo, no caso, vocês alunos podem buscar entre vocês mesmos soluções para vocês enfrentarem essas dificuldades, para aliviar essas pressões. Até porque muitas das coisas que vocês falarem, provavelmente vocês vão se entender mais do que o Leandro, a Nádia ou eu vão entender, ou seus pais de vocês vão entender. Porque vocês, por mais que a gente tente se aproximar de vocês, por mais que a gente tente compreender, por mais que a gente se esforce para isso, há um universo que vocês vivem que a gente não faz parte. A gente está, boa parte do tempo, fazendo outras coisas. Então, vocês têm uma possibilidade de se compreender, de saber mais quais são as necessidades de vocês. E assim como existem os grupos que se juntam para fazer coisa errada, vocês podem montar grupos que se juntam para fazer coisas certas, para se ajudarem, para se apoiarem nessas dificuldades, para se apoiarem para não deixar o desespero tomar conta, para não deixar o desamparo tomar conta, porque só de você estar com alguém, esse desamparo tende a diminuir, aquela sensação de solidão tende a diminuir. E da mesma forma, para não deixar a falta de esperança reinar dentro de vocês, porque se a gente começa a ficar sem esperança, se a gente não começa a ver um futuro nas coisas, isso pode ser perigoso, isso é um estado afetivo de risco para o suicídio. Obrigado, José. Eu vou trazer aqui uma outra questão, né? Os meninos, né, trazem essa questão da carga, né, de atividades da escola, com a carga de atividade dentro de casa, às vezes de limpar uma casa, de cuidar do irmão, né? Essas pressões que a gente lida, né? E a Nádia, no comentário dela, ela trouxe uma coisa chamada organização do tempo, né? Então, de repente, será que eu, né? E é uma reflexão, tá? Que nós iremos fazer juntos agora. Será que eu não estou conseguindo organizar o meu tempo? Né? Porque, de fato, se a gente observou ali na fala da Nádia, é uma carga muito puxada também, né? Lógico que ela já é adulta, já consegue lidar, às vezes, até melhor, né, do que o adolescente. Nós já fomos esses adolescentes, igual eu citei aqui para vocês, né? Na época que eu estava no 3º ano, era escola de manhã, à tarde eu dava aula de monitoria e à noite, né, eu pegava aula no cursinho. Então, eu estava ali os 3 turnos, e teve uma hora que a minha panela de pressão explodiu, que foi a hora que eu fui parar no consultório, terapia, me afastei de algumas atividades, não da escola, né, continuei ali seguindo as atividades, né, os meus pais entraram em contato com a escola, avisaram que eu estava em tratamento na época, né, porque a gente explode, né, o adolescente, somente, né, e aí eu me recordo da minha época da adolescência, às vezes a gente não sabe com quem falar e para quem falar, né? Então, quando a gente traz essa situação, a Nádia traz um exemplo particular da vida dela e que mostra a organização, às vezes eu lá atrás também esqueci de me organizar. Leandro, mas mesmo assim, tendo a organização, é muita coisa, né? O que fazer? E aí vem a ideia que a gente está trazendo aqui, se vocês já observaram, que é de conversar, ter o diálogo. Né? Então, quando a gente abre esse espaço aqui para falar de depressão, suicídio, que aí vem toda essa carga, essas falas, isso é ótimo, né? Porque a gente vai refletir sobre tanto vocês quanto nós profissionais, né? Então, também eu tenho que refletir, né? Eu acho que não só o apontar, porque o apontar para o outro também é fugir do problema. É mais fácil eu jogar o problema para o outro do que eu olhar para mim, e aí entra na questão da auto-análise, né, do autoconhecimento, de, peraí, mas também será que eu não estou ali fazendo um negócio mais ou menos? Será que eu não estou dormindo muito tarde, em vez de dormir mais cedo, me preparar para o dia seguinte, né? Então, será também que não falta, às vezes, uma organização? É uma reflexão,
né? E se tem, e mesmo assim a carga está puxada, vamos procurar ajuda, né? A escola, ela oferece essa abertura, né? E aí eu volto a falar, o Diego, que é o nosso psicólogo escolar, né, ele tem uma lista ali de atendimentos, né? Só que eu preciso ir atrás, né? Senão a panela explode mesmo. Nádia, vou deixar com essa fala, José também, né, para vocês complementarem, falarem e já ir para os, né, finalizando aí. Eu quero só finalizar, completando o que você falou e completando um comentário que eu vi. As pessoas às vezes se culpam muito e às vezes eles falam, a gente não é máquina, mas espera aí. Às vezes não é você que está se olhando como a máquina, não é você que às vezes não está se dando a oportunidade de errar, mas de levantar e de tentar de novo, porque assim, hoje em dia, as principais empresas de trabalho, por exemplo, elas sabem que um funcionário pode faltar porque ele vai estar doente, e isso não tem problema nenhum. Aqui no Japão, por exemplo, às vezes acontece de o pessoal fica doente e eles querem que fique em casa até que esteja curado, até para não passar para outra pessoa, alguma coisa assim. Então, às vezes, é o outro que está me olhando como máquina, não é eu que estou me olhando como máquina. E quando a gente fala isso, e quando você fala a questão de tempo, por exemplo, não estamos culpando ninguém. Não é porque, é culpa sua que... Não, não é culpa de ninguém. A questão é que, quando a gente coloca, será que eu não posso buscar uma solução? Você não é máquina, e por não ser máquina, você tem a possibilidade de buscar uma solução. Será que eu, às vezes, não estou enxergando uma possibilidade diferente para eu conseguir uma qualidade de vida melhor, para eu me adaptar melhor à situação? A questão é essa, não é culpa. É simplesmente te mostrar que você pode buscar uma opção diferente. De repente, você só não está conseguindo enxergar, e é por isso que a gente, conversando com outras pessoas, a gente vai encontrar uma solução diferente para a nossa situação. Né? Hoje eu consigo ter mais ou menos essa organização de vida, mas é lógico que na minha adolescência eu não tinha, e eu tive dificuldade até chegar até nessa maturidade de me organizar e de perceber o que eu preciso. Então é com o tempo mesmo que a gente vai buscando, que a gente vai se conhecendo. Desculpa, Nádia, eu acho que eu passei aqui uma pergunta, até os meninos estão me cobrando aqui no chat a pergunta, né? E aí, desculpa te interromper aí na fala, e aí os meninos me recordaram aqui a pergunta, porque realmente, gente, até desculpem, né, se a gente não conseguiu passar todas as perguntas, vocês não estão aqui na sala de comando, mas é muitas, então, né, tem hora que às vezes passa, porque a aba vai rolando, tá? Mas o canal está aberto, né, com o CVV que trouxe aqui, né, nós temos aqui um voluntário, 188, tem a escola, então se passou aqui, às vezes, alguma pergunta, né, batida, né, perdoem, porque é uma demanda muito grande, né, e a gente tem pouco tempo. Mas a Júlia, eu creio que seja esse o questionamento aqui que eles trouxeram, né, às vezes a pessoa não tem vergonha, ela só não se sente preparada para se abrir, mesmo que seja com um profissional. E aí, né, volto aí a fala para a Nádia, para a conclusão, e aproveitando aí essa pergunta da Júlia, que os meninos aqui cobraram. Assim, Júlia, é normal que você não se sinta preparada. É como você fazer algo pela primeira vez, você chegar no emprego pela primeira vez, ou você chegar na escola pela primeira vez, você não vai se sentir preparada, né? A questão é se esforçar e dar o primeiro passo, e chegar e conversar um pouquinho, até que você se sinta preparado. Então, é normal não se sentir. O que não pode acontecer é que você, por não se sentir preparada, não se esforçar em procurar. Né? É um pouco complicado, é um pouco difícil que você se abra mesmo não estando preparada, mas é aquele remedinho que inicialmente pode ser amargo, mas que você sabe que vai te fazer bem, é mais ou menos isso. Não, eu vou porque eu sei que vai me fazer bem e com o tempo vai fazer bem, mas que eu preciso enfrentar esse mal-estar inicial, para que depois você perceba que realmente era aquilo que você precisava. Ok? José? Bom,
Vendo as perguntas que ainda faltam, dá para ver que há uma insatisfação em relação à nossa live. Uma insatisfação porque a gente não conseguiu responder tudo que tinha que responder, e algumas respostas não agradaram, algumas a gente precisaria conversar mais, e eu acho que isso faz parte. Como foi falado logo no início lá, né? Só no mês de setembro é pouco para um assunto tão grande. Algo que durante todo o ano sofre-se com isso, a gente deixar só para o mês de setembro realmente é muito difícil. E aí o convite é exatamente esse, para que a gente possa fazer mais. Então, aquilo que eu falei, Leandro, se houver alunos interessados, e inclusive, na hora eu esqueci de falar, mas pais também, né? Porque os pais também estão nesse processo, às vezes quer criar um grupo para poder trabalhar um pouco disso com os pais. O CVV também oferece, lembrando que todo o trabalho do CVV é gratuito, então não precisa preocupar com essa parte. O que tem que ver é se há essa disposição para poder fazer esse exercício de aprender a escutar o outro, de aprender a escutar a si mesmo. Tá? São exercícios simples que a gente vai estar fazendo. Então, se houver interesse, eu vou falar então para procurarem você mesmo sem ter te consultado, Leandro. Porque eu concordo com o que o pessoal tem falado. O assunto que realmente foi pouco, nós não conseguimos, dentro desse tempo aqui, responder todas as perguntas. Né? Aqui são... para a gente poder lidar com essas coisas, a gente precisa de muito mais tempo. E além disso, são questões diferentes que cada um traz. Então, a nossa vontade é essa, de acolher a todos que vieram aqui. Eu agradeço a todo mundo que esteve aqui, que trouxe perguntas, que repetiu a pergunta. Nós tivemos pessoas que repetiram bastante as perguntas. E o convite é para a gente ter mais espaços como esse, tá? É como se fosse um pedido assim, não desistam da gente. Às vezes vocês acham que não se importam com vocês, mas não é isso, nós nos importamos. Às vezes a gente demora a conseguir conversar com vocês porque a gente ainda está adaptando a nossa linguagem. A minha linguagem é de 20 anos atrás, 30 anos atrás, então eu tenho que me adaptar para conseguir falar com vocês hoje. Mas se vocês tiverem essa paciência com a gente para que a gente possa conversar mais, para que a gente possa explicar o que a gente aprendeu ao longo dos anos, e vocês verem se esse nosso aprendizado é útil para vocês e aplicarem na vida de vocês, esse é o convite, tá? Para a gente não parar por aqui. Obrigado. E aí, aproveitando que o José já deixou essa abertura, né, os alunos que estão acompanhando, né, até a Júlia Brandão, que era o comentário, aí porque tem outra Júlia, né, a ideia, gente, né, a gente está todo mundo vivenciando um novo, né, que esse distanciamento, um novo modelo de aula, né, tanto vocês alunos se adaptando a esse novo modelo, nós professores também se adaptando. No momento, né, realizar uma atividade de lazer no sistema presencial ainda é impossível, né, porque as escolas não voltaram, é uma orientação do Ministério, né, da Saúde, Ministério, né, nossa Secretaria de Educação, né, a questão das aulas, né, igual essa daqui é uma aula, mas ela virou uma mesa redonda. E é exatamente quando foi pensado mesa redonda, foi para trazer temas como esse, que a gente precisa discutir, que a gente precisa falar, como o José colocou, né, é um tema que ele é muito amplo, e a gente não deu conta aqui, né, de tantas, né, manifestações, de tantas colocações, né, porque o nosso tempo que a gente achava, pelo menos eu achava que seria longo, na verdade foi curto, né, então realmente é um tema que merece um outro momento. Se vocês, alunos, se sentirem a vontade, às vezes, de criar um grupo, né, a gente pode pensar num novo momento como esse para debater esse tema, né, fica aí, mas eu preciso também que vocês, né, falem, Leandro, vamos, Leandro, e vocês sabem que vocês têm essa abertura, né, a ideia do Mesa Redonda, a gente trouxe aqui na semana passada a Nádia, trazendo um pouco sobre a indústria do Japão, a possibilidade de intercâmbio, né, a gente já trouxe discussão sobre o mercado de trabalho, que muitos meninos estão vivenciando essa pressão do mercado de trabalho, de como fazer um currículo, mas, lógico, a gente precisa, sim, né, cuidar, né, do nosso mental, né, então, aí fica, né, essa reflexão para todos nós, né, alunos, professores, participantes, a gente precisa falar mais, né, do tema, né, eu acho que ainda ele não se esgotou e eu acho que nunca vai se esgotar,
né? Porque, como o José trouxe lá o exemplo, a panela de pressão, ela está lá, né? E aí a gente precisa saber o que a gente vai fazer dela. Não é fácil, né? É muito difícil, né? O buscar ajuda, como a gente colocou aqui em vários momentos, muitos trouxeram esse depoimento, não é fácil. Mas a gente precisa tentar enxergar aquela luzinha lá, né, no fim do túnel. Não é fácil, né? Eu deixo aqui esse relato, mas a gente precisa tentar. Mais alguma consideração, Nádia e Fernando? José Fernando, eu sempre chamo Fernando, José pelo segundo nome. Só colocar de novo o número do CVV à disposição, 188. Quem precisar conversar, qualquer hora do dia ou da noite, sempre tem algum voluntário lá para atender. Tá? Só mais um detalhe também, já que eu estou falando, se alguém estiver assistindo a live e quiser ser voluntário do CVV, nós precisamos de mais voluntários. Pode acessar o site do CVV, cvv.org.br, lá tem um lugar onde a pessoa se disponibiliza para ser voluntário, aí vai passar por um curso, né? Para ser voluntário do CVV, é necessário ser maior de 18 anos e ter essa disponibilidade para conversar com as pessoas. Tá, meninos, o pessoal está falando aqui, né, que tem a pergunta da Larissa. Ela pode ser respondida assim. Agora o nosso tempo, né, ele já se esgotou, né, mas a gente vai responder. Se, Larissa, você puder repetir a pergunta, eu te agradeço, porque, como a gente falou aqui, né, o rolamento foi longo. É muita mensagem. E se você puder fazer a pergunta novamente, né, porque eles estão insistindo muito nessa pergunta, então vamos atendê-los, mas a gente já está no final. Tem algum problema, Nádia e José, para uma última pergunta? Eu tenho tempo. Não. Tá tranquilo? Então vamos lá. Larissa, se você puder repetir, por gentileza, né, a pergunta, porque como o rolamento aqui da sala de controle, ele vai assim. Beleza. Como ter mais ânimo para levantar, assistir às aulas, já que cada dia isso se torna uma tarefa difícil, né? E a escola, né, às vezes vem ali com uma quantidade de trabalho, né, em excesso. E aí, Nádia e Fernando, os meninos, né, eles também fazem um curso técnico e fazem o ensino médio, né? E aí, Larissa, eu já começo a responder a tua pergunta, né? Não é fácil, tem dia que eu também, às vezes, penso, hoje eu queria ficar aqui. Mas eu tento encontrar essa coragem dentro de mim para motivar, né? Eu digo para você, Larissa, que o teatro, né, que é a minha formação também, foi um grande auxílio, veio de grande auxílio para mim, numa época que eu precisava bastante, né? E atividades artísticas, né, o esporte, né, eles acabam nos auxiliando muito para fazer esse descarrego, digamos assim. Nádia e José. Eu só quero abrir um parêntese quando ela disse isso. Às vezes é importante também, de repente, a gente às vezes precisa ir no médico, às vezes a gente precisa de alguma vitamina, e às vezes a gente se sente muito cansado também, com tanta correria, então às vezes é necessário também procurar um médico, às vezes não é só um cansaço, às vezes é uma necessidade do organismo também, que dá essa dificuldade de levantar, que tem essa falta de ânimo, né? E é uma questão de, na verdade, é difícil, mas é um treino para a vida. A escola tem um monte de trabalho, mas é um treino para a vida. Aqui a escola no Japão, ela funciona das 8 da manhã às 6, 7 da noite. E nas férias, tem tarefa todos os dias, tá? Não tem férias, mas eles mandam tarefa e tem o cronograma para tarefa todos os dias, você tem que entregar. É muito puxado também. E aqui eles vão se adaptando e se sentem pressionados também como vocês. É difícil, é complicadíssimo, a gente sabe disso, mas é um treino. A gente vai aprendendo, se vocês conversarem, chega com o professor e conversa, olha, eu não estou conseguindo, como é que eu posso fazer? De repente tem uma ideia diferente, e de repente, realmente, olha, dá uma idinha no médico, às vezes falta alguma vitamina mesmo, nosso organismo às vezes precisa de algo um pouco diferente, a gente não está sabendo.
é natural. Principalmente mulheres, tá? Que nós temos TPM, a gente se sente muito cansada. Isso é a questão também de se conhecer e saber, olha, eu estou nesse momento que estou precisando de algo ou está faltando algo. É importante te olhar com relação a isso também. Certinho, José. Então, Larissa, o mundo é esse que está aí, mas a gente não controla o mundo de fora, sabe? O que a gente controla é o nosso mundo interno. O que o Leandro e a Nádia trouxeram é isso, é esse pedido para você buscar a controlar o seu mundo interno mais, cada vez se conhecer mais, e aí você vai se descobrir se é um teatro que vai te fazer bem, ou se é uma natação que vai te fazer bem, ou se é você ir num psiquiatra, num psicólogo, ou se é assistir um filme. Isso são respostas que só você vai conseguir ir encontrando na medida em que você busca essas respostas. E aí, o pedido do Setembro Amarelo é exatamente para que você fale, né? Para que você nunca se cale. Fale sobre o que está acontecendo com você. Você já começou a falar aqui, continue falando. Porque essa coisa de mudar, a gente acaba, às vezes, afetando as pessoas próximas. Então, se há algo na escola que está errado, na medida em que isso for conversado, isso pode se tornar uma opinião do grupo. A escola não, o objetivo da escola é que as pessoas aprendam. O objetivo da escola não é que você seja torturada psicologicamente. Então, o que está acontecendo é que, às vezes, com uma maneira diferente de fazer as coisas, às vezes consegue-se fazer um alinhamento melhor para isso. Essa pressão, ela existe em cima de você, mas ela também existe em cima da escola, porque a escola também é cobrada. A escola, ela existe uma razão social por existir. E ela tem que cumprir com essa função social. E essa sequência de cobranças, elas vão longe. Então, se a gente ficar muito preso ao outro, a gente acaba nunca saindo do lugar. Então, resumindo é isso. Fale sobre o que você precisa, busque ajuda, tá? Tem gente que se importa. Obrigado. Tem muita, como a gente falou assim, ainda muita pergunta chegando, mas infelizmente a gente estourou o tempo já, né? A Nádia está lá no Japão, lá é à noite, já 11h47, né? Trabalhou o dia inteiro, ainda está aqui, né, conosco. E meninos e meninas, né? O canal está aberto, aliás, sempre esteve, né? Volto a falar, temos o psicólogo escolar, temos o CVV 188, alguns alunos, às vezes até no particular, também me procuram, né? Então, o diálogo está aberto, né? Então, não deixem de procurar ajuda, tá? Eu acho que seria isso. Mais alguma colocação para o encerramento? Eu quero fazer só um comentário do João Vitor ali. Ele falou que se você tem dificuldade sobre falar sobre os seus problemas, então comece a falar. Pode parecer irônico, mas é exatamente isso, João Vitor. Você tem dificuldade para falar porque você não tem conseguido tirar lá de dentro essas coisas que estão presas. Ou às vezes você não tem sido bem acolhido. Ou às vezes você não conseguiu criar sintonia com a pessoa que estava te ouvindo. Mas à medida em que você começar a falar, à medida em que você encontrar alguém que realmente queira te ouvir, que queira te compreender, na medida em que você for perdendo esse medo de falar, você vai conseguir falar. E é isso que precisa, que você fale, tá? Nádia? Quero pedir perdão, né? Porque às vezes a gente não consegue agradar e nem responder todo mundo, né? Sempre que eu puder ajudar, pode contar comigo, tá? Eu me sinto feliz em ajudar, fico um pouco frustrada se a gente não consegue ajudar todo mundo, mas eu só digo uma coisa, não desistam, né? A solução ela vai aparecer, alguém vai ajudar, a gente vai conseguir, então não desistam. A gente procura a solução, procurem a solução, falem com alguém, e no mais eu agradeço a oportunidade, fico sempre feliz de estar aqui com você. Obrigado, Nádia, obrigado. Também, né, José Fernando representando o CVV. Meninos, estão cobrando outra ali questão, mas toda vez, infelizmente, podem mandar para alguns, os representantes têm ali o meu contato, podem mandar a pergunta, eu acho que é da Júlia, né? Que aí eu repasso aqui para os nossos participantes e a gente dá esse feedback para vocês. Então, se ficou ali alguma pergunta para trás, que a gente sabe que ficaram muitas, podem repassar para o representante de turma, tá? O representante de turma faz essa ponte, ele me repassa
e aí eu trago aí para a Nádia. A Nádia é uma amiga minha de muitos anos, inclusive nos conhecemos, né, ela era mãe de uma aluna, né, de um aluno meu do teatro, inclusive na época o teatro auxiliou bastante, né, Nádia, o Gabriel ali, no momento difícil também que ele passava, era a válvula de escape dele, né, então estou aberto também, peguem essas perguntas que não foram feitas, que vocês veem que é muito importante, porque eu vejo que tem a cobrança aqui, me mandem, tá? Eu vou repassar para a Nádia, eu vou repassar para a coordenação, para a gente tentar sanar, né, todas essas inquietações que nós trazemos, tá? Obrigado, boa noite, Nádia, boa noite, José Fernando. Bom dia. Aqui. Tchau, tchau, galera. Fiquem com Deus. Obrigado, Leandro. Obrigado, Nádia. Obrigado a todos.